Título: A Casa de Dona Geralda. Algumas casas pela sua própria aparência carregam o estigma de assombradas, outras, pode-se dizer, acabam contando com alguma intervenção do além para definitivamente adquirirem o status de assombradas. Tudo indica que esse foi o caso da antiga casa do Sr. Tônico e de Dona Geralda, construída ainda na década de 20, na parte mais antiga da Vila Jaguara. A casa do número 96 daquela antiga Rua 9, era conhecida como a casa da Dona Geralda, que ficava num terreno irregular com grandes pedras, com cerca de 20 metros de frente por 40 metros de fundos. A casa foi construída à direita e ao centro do terreno, com telhado de 2 águas, quarto principal com janela de frente para a rua, ao lado da sala de visitas que tinha acesso por uma pequena varanda. O corredor de acesso principal dava para um quarto aos fundos, um banheiro principal no meio do corredor e ao fundo à esquerda, uma ampla cozinha com fogão a lenha, piso de cimento queimado tipo. Em 1967, ainda na meia-idade, veio a falecer de causas naturais o Sr. Tônico e como os filhos já eram casados, Dona Geralda se recusou a deixar a casa, preferindo ficar morando nela sozinha. No dia a dia, os vizinhos relatam que era muito difícil ver Dona Geralda do lado de fora da casa, permanecendo isolada a maior parte do tempo na cozinha e na parte de trás da casa. Às vezes ela era vista na varanda com uma caneca de café e um cachimbo com qual pitava fumo de corda. Os poucos visitantes relatam que ela sempre mantinha uma vela acesa sobre um pires ao lado de um copo com água, logo acima da pia da cozinha, onde podia-se observar a imagem de um santo instalada na parede por um suporte de madeira. Além da aparência envelhecida, a casa de Dona Geralda ainda possuía outra característica que destoava dos padrões: todas as portas eram de estilo almofadado, pintado na cor verde abacate com tinta à base de óleo e já bastante desgastadas pelo tempo. Curiosamente, todas as portas abriam da direita para a esquerda para dentro, inclusive as portas internas. Dona Geralda não viveu muito tempo na solidão de sua casa, em tese, isso porque veio a falecer cerca de 1 ano e meio após a partida do Sr. Tônico. Os filhos herdeiros resolveram alugá-la mobiliada mesmo, retirando da casa apenas os objetos pessoais dos pais como forma de recordação. Para promover a locação do imóvel, entregaram a tarefa a um antigo guarda-livros da região que, também, mantinha uma imobiliária em seu escritório. Pois bem, já com a placa de aluga-se, o que se observou nos meses que se seguiram é que poucas pessoas se interessavam pela casa e, apesar da demanda na região e do aluguel relativamente barato, poucas retornavam à imobiliária após visitar a casa. Foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir os relatos de que a casa era assombrada, pois quando era visitada por interessados, alguns diziam que havia gente andando pela casa, encontravam a vela acesa em cima da pia e um aroma de café, como se alguém tivesse acabado de passá-lo, e cheiro de fumo de corda. Após quase 1 ano sem ocupação, um jovem casal se interessou pelo imóvel e pediu ao guarda-livros para visitar a casa para conhecê-la melhor internamente, para efetivarem a locação. Naquele dia, como o guarda-livros estava muito ocupado, entregou as chaves da casa ao jovem casal para que eles pudessem abri-la e examinar os cômodos por dentro. O casal ficou certo tempo dentro da casa e na sequência foram devolver as chaves na imobiliária, tomados por certo sentimento de frustração. Questionados pelo guarda-livros sobre o que acharam da casa, não hesitaram em dizer que, apesar dela ser muito antiga, gostaram das acomodações e que as condições de locação estavam bem dentro daquilo que eles desejavam, mas infelizmente não poderiam esperar a proprietária se mudar, porque necessitavam se transferir rápido para a região por questões profissionais. Salientaram que ficaram bastante decepcionados quando a proprietária disse que gostava muito daquela casa e que não iria embora logo. Foi então que o guarda-livros indagou: mas que proprietária? A casa já está desocupada há meses. O homem do casal então respondeu: não é possível, deve haver algum engano. Na casa que fomos visitar, estava uma senhora que nos disse que mora lá desde 1928 com sua família e que não gostaria de sair da casa para morar noutro lugar. Com um ar de espanto, o guarda-livros perguntou: mas quem é essa senhora e o que ela estava fazendo lá? Ora, a proprietária da casa, Dona Geralda, ela nos recebeu muito bem e nos mostrou todos os cômodos da casa e foi muito simpática, até nos ofereceu um café, mas dissemos que tínhamos que voltar logo e não poderíamos esperar. Então, em tom um pouco sério, o guarda-livros assim disse:
Isso só pode ser uma brincadeira, eu sou um homem sério e muito ocupado. Se vocês não gostaram da casa, tudo bem, mas não precisam inventar este tipo de desculpas. Outra, a casa está desocupada de pessoas e Dona Geralda já faleceu há mais de 1 ano. Como vocês podem vir aqui e inventar uma história dessa? O casal pediu desculpas, mas disse que iriam procurar outra casa que estivesse desocupada e foram embora. Não sabemos se o guarda-livros foi à casa verificar o que estava de fato acontecendo ou quem realmente recebeu o jovem casal naquela tarde. Entretanto, sabe-se que a casa jamais foi alugada e ninguém voltou a morar lá. Algum tempo depois, os filhos de Dona Geralda resolveram vender a casa que foi demolida e hoje no seu lugar, funciona um entreposto de carga de uma transportadora. História bônus. Título: A Morta-Viva de Santarém. Diz que lá para as ilhas, vivia o casal Bertino e Auxiliadora. Eram jovens e não tinham filhos. Certo dia, Bertino estava consertando a rede de pescar na beira da estiva, enquanto a Auxiliadora lavava a louça na pia, às suas costas. Bertino sentiu uma rápida vertigem e teve a impressão de ver um vulto passar ao seu lado. Numa fração de segundo, ouviu o baque surdo de sua esposa caindo no chão de madeira. Ele se virou alarmado, largando o que fazia para socorrer a Auxiliadora. Checou seus sinais vitais e constatou em desespero que não queria, e sua mulher estava morta depois de um mal súbito. Sentou-se e ficou pensando em como iria sepultar sua mulher. Estava atordoado com a situação e sabia que teria que chamar a ajuda de alguém, o que exigia que ele enfrentasse o rio em seu casquinho, indo pelos furos atrás do vizinho mais próximo. Olhou para o corpo da companheira com lágrimas nos olhos, mas não podia se dar ao luxo de esperar o fim da tarde. Desceu na canoa e foi buscar a ajuda de seu compadre. Já era noite quando a canoa com os dois apontou na entrada do furo de volta. Foi quando Bertino ouviu a voz do compadre num tom entre incrédulo e preocupado. Compadre, tinha mais alguém na sua casa além de Auxiliadora? Como? Não, compadre. Por quê? Bertino seguiu o indicador do compadre e se chocou quando viu as luzes da sua casa acesas. Amarraram a montaria e subiram cuidadosamente. Quando entrou em casa, Bertino sentiu a espinha gelar quando viu a Auxiliadora sentada à mesa escolhendo feijão. Os compadres se entreolharam confusos. Eu juro que ela estava morta quando saí daqui, compadre. Eu não tô duvidando, compadre. Mas a Auxiliadora parecia não notar a presença dos dois. Tinha um comportamento indiferente e estranho. O compadre de Bertino foi indo sem saber o que recomendar a ele. Disse que passaria de manhã para saber como as coisas estavam. De noite, foram deitar-se. A Auxiliadora não deu uma palavra sequer nem olhou Bertino no rosto. Este não teve coragem de perguntar o que acontecerá. Na cama, Bertino notou que sua mulher estava fria como um cadáver e ele não ouvia sua respiração. Praticamente não dormiu. Teve muitos pesadelos. Pela manhã, decidiu procurar o padre da região e contou o ocorrido. O religioso ficou muito preocupado e orientou: Meu filho, acho que um espírito mau se apoderou do corpo de sua pobre esposa. Pelas santas chagas. O que eu faço, padre? Faça assim. Reze um Pai Nosso e um Creio em Deus Pai nas costas dela para ver o que acontece. Bertino assentiu conformado. Quando chegou em casa, viu a esposa de costas na pia, lavando louça. Parecia que estava meio pensa para a direita e mais magra que antes. Arrepiado, ele seguiu o conselho do padre e começou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A Auxiliadora se retesou subitamente e largou a louça na pia. Em seguida soltou uma espécie de silvo de cobra. Bertino continuou: Venha a nós o vosso reino. A mulher fincou as unhas na beira da pia e deu um grito que gelou o sangue de Bertino. Ele fechou os olhos e continuou a rezar. A coisa começou a emitir grunhidos grotescos e exalar um fedor de carniça. Ouviu-se o baque do corpo caindo no chão. Bertino sentiu a mesma vertigem e viu o vulto passar de volta. Fez-se um silêncio e ele tomou coragem de ir até o corpo da esposa.
Era a pobre auxiliadora de novo no chão, dessa vez com uma expressão serena no rosto. Bertino finalmente chorou. Ele sepultou a pobre esposa e foi embora da casa onde aquelas coisas sinistras ocorreram. Fim. Antes de você sair, se gostou das histórias, inscreva-se para ajudar nosso canal e é de graça. E também curta nosso vídeo para que chegue a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima, galerinha do mal.